Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Silva, eu já trabalho com o mercado financeiro há mais de 9 anos e meu grande objetivo é trazer para os traders iniciantes informações concretas, claras e, claro, tudo que eu utilizo no meu dia a dia no mercado financeiro de forma totalmente gratuita. Eu não estou aqui para vender nada para você, já vou deixar isso bem claro logo no começo do vídeo, então assista porque tem bastante informação e antes de mais nada, já deixa seu like aqui, se inscreva no meu canal para você sempre ter informações novas, informações que vão poder te ajudar na sua construção dos setups, das estratégias, no seu dia a dia, no seu operacional. Eu sempre falo a verdade no mercado financeiro, então eu já começo também o vídeo deixando um alerta aqui. Day trade não acontece da noite para o dia, apesar da operação acontecer, né? Porque quando a gente fala de day trade, são operações curtas. Você comprou, vendeu no mesmo dia, você fez uma operação de day trade. Então você pode fazer operação de day trade de praticamente qualquer coisa. Mas fiquem atentos, porque quando a gente fala de mercado futuro, que é o dólar e índice, é um mercado extremamente arriscado, mas isso não significa que não é possível ganhar dinheiro com o mercado futuro. Eu sou prova viva disso, eu faço day trade todos os dias. Inclusive, se vocês quiserem, vai lá e se inscreva no meu Instagram pessoal, lá vocês vão ver eu operando ao vivo, mostrando o resultado todo dia, e eu faço isso, eu gosto de fazer isso, porque a gente sabe que a realidade, no vamos ver, tem muito picareta na internet que fica ali brincando no simulador e tentando enganar vocês aí. Então eu tô aqui para falar a verdade sobre o mercado futuro. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que vai acontecer da noite pro dia, mas se você tem um objetivo e leva a sério como profissão para você, tamo junto e eu tô aqui para te ajudar. Hoje eu vou falar sobre como você deve avaliar uma saída ou uma entrada numa operação. Preste atenção, como eu devo avaliar se eu devo entrar naquela operação naquele momento ou se eu estou já nessa operação, se eu devo sair. Essa é uma tomada de decisão muito pessoal, então vai de cada um, falando de stop. Então, gente, vamos lá. Se você ainda não assistiu o vídeo do que é stop loss, volta aí um pouco, assista lá, porque isso vai fazer muita diferença no seu operacional. Hoje eu vou falar para vocês uma tomada de decisão. Claro que essa tomada de decisão varia muito de quanto você está disposto a perder, quanto risco você está disposto a assumir. Então preste muita atenção nisso, porque às vezes a gente fala que ensina para vocês um setup e vocês tomam aquilo como regra. E não existe esse negócio perfeito do mercado, quadradinho, que eu vou falar para você, olha, tá aqui. Quando acontecer isso, você compra. Quando acontecer isso, você vende. Não funciona assim e não existe isso. Esquece tudo que você deve ter visto na internet aí com os gurus falando que existe setup pronto, porque não existe. Você vai quebrar a cara no mercado financeiro enquanto você não acreditar nisso que eu estou falando para você agora, que não existe quadradinho, pecinha pronta dentro do mercado financeiro. Você constrói todos os dias setups, todos os dias uma análise diferente. Você tem que ter um leque de vários tipos de indicadores para você poder configurar e utilizar todos os dias, porque o mercado ele varia todos os dias de forma diferente. Então tome cuidado com isso. Mas o que eu tenho para falar para vocês é uma forma de ajudar vocês então nessa tomada de decisão. A primeira coisa que vocês têm que entender, claro, os candles, que são os gráficos mais utilizados hoje no mercado financeiro, que são aqueles gráficos de vela que são mais fáceis de entender para você que está começando. E eu quero falar para vocês, gente, se você não utiliza Fibonacci, você está perdendo um mega hiper indicador. A Fibonacci é um dos indicadores mais utilizados em todo o planeta, em vários derivativos, em vários produtos financeiros. E aqui a gente vai utilizar também no mercado futuro de dólar e índice. Ah, Márcio, mas como que eu arrasto uma Fibonacci? Vamos supor que esse trecho do mercado, o mercado abriu agora, a gente está trabalhando sempre com gráfico de 15 minutos, ou de 5 minutos, ou de 1 minuto, tá? Peraí, vamos voltar? 15, 5 e 1. Por que é assim? Porque o de 15 minutos ele me dá uma visão muito mais ampla do que o mercado está me mostrando em 15 minutos. Então, o de 15 minutos ele me dá uma visão muito maior. O de 5 minutos ele já me dá um gatilho de entrada. E o de 1 minuto ele me mostra o que está acontecendo naquele momento. Nunca se opere
no gráfico de 1 minuto. Nunca vai operar no gráfico de 1 minuto só. Não tome decisões com o gráfico de 1 minuto. Por quê? Qualquer indicador que vocês forem utilizar baseados em médias, que são os indicadores mais famosos, banda de Bollinger, ADX, IFR, médias móveis, médias simples, todos esses indicadores base, MACD, todos os indicadores são baseados em média, que trabalham com períodos. Se você trabalha com um minuto, você está falando para o indicador pegar um candle. Então ele vai avaliar um candle. Um candle, 1 minuto é muito pouco. Então se você pega lá um indicador, por exemplo, vamos usar médias móveis, você pega uma média móvel de 7 períodos, você está falando para a média calcular 7 candles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela vai pegar 7 candles, vai calcular a média desses 7 candles para te dar uma resposta aí de uma possível tendência de alta ou baixa. Então assim, é muito pouco. Agora se você trabalha com um gráfico de 15 minutos, a mesma média de 7 períodos, ela vai pegar 7 candles, só que ela vai pegar 7 candles de 15 minutos cada, porque cada candle equivale a 15 minutos. Cada candle equivale ao tempo gráfico que você está trabalhando. Então se você está trabalhando com um gráfico de 5 minutos, cada vela equivale a 5 minutos. Está trabalhando com um gráfico de 15 minutos? Cada vela equivale a 15 minutos. Então, quanto mais tempo você dá, mais assertivo se torna o seu indicador baseado em média, porque você dá uma amostragem, falando de estatística, você dá uma amostra muito maior para ele poder calcular. Então, você abre muito mais o cenário para a média te dar um valor mais exato. Por isso que tem gente que reclama dos indicadores estatísticos, que eles falam assim, que fica dando entrada falsa. Não é que fica dando entrada falsa, é que muitas vezes você dá um curto espaço de tempo muito pequeno, aí o indicador não consegue funcionar de forma correta. A Fibonacci é um dos indicadores mais importantes no day trade. Então, como eu vou arrastar essa Fibonacci? Como eu vou esticar? Primeiro, você pega sempre do ponto mais curto, o ponto mais baixo do mercado. Então você vai pegar lá o ponto mais baixo que o mercado tem e o ponto mais alto. Então, se eu estou operando a abertura de mercado, que é uma dúvida muito comum, utiliza-se sempre a Fibonacci do dia anterior. Normalmente eu estico a Fibonacci no dia anterior, né? Comecei meu dia hoje, são 9 horas da manhã, não tem como esticar a Fibonacci. Normalmente eu já tenho uma Fibonacci do dia anterior esticada, que eu estiquei no dia anterior e fui ajustando ela ao longo do dia. Então, normalmente eu ajusto ela, porque eu não trabalho o dia todo, então eu opero das 9 da manhã ao meio-dia. Então, o resto da tarde eu não sei como que está o mercado, porque eu realmente desligo. E depois eu abro a Fibonacci, então, para regular o que aconteceu à tarde, porque às vezes o mercado ele subiu, rompeu a minha Fib, então eu estico ela mais para cima, estico ela mais para baixo, e rompeu para baixo. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma FIBO do dia anterior ajustada ao dia anterior. Então eu começo o mercado hoje utilizando a minha FIBO do dia anterior. E aí, quando dá uns 15 minutos de mercado aberto, aí já é possível eu pegar um gráfico, por exemplo, de 1 minuto ou de 5 minutos e arrastar uma FIBO. E aí eu estico a minha FIBO do dia e apago a FIBO do dia anterior. E aí eu vou arrastando. Como que arrasta essa FIBO? Você vai clicar no botão em cima da FIBO, vai aparecer uma bolinha aqui, você vai clicar em cima da bolinha e vai arrastar. Então toda vez que o mercado rompeu a Fibonacci, você vai puxar a FIBO mais para cima. Rompeu para baixo, você vai esticar a FIBO mais para baixo. Isso vão dar pontos importantes para você. Olha que interessante. Fiz uma compra aqui, Márcio. Vamos supor que eu estou trabalhando com médias móveis e uma média aqui é de 8 períodos e a outra média, que é essa amarela aqui, é de 21 períodos. Na verdade eu vou trocar aqui, tá, gente? Eu vou colocar a média amarela 9 períodos e a média branca 21 períodos, tá? Aí, o que acontece? A gente já sabe, se você ainda não viu o vídeo de médias móveis, volta lá. Toda vez que a média curta, que no caso nossa aqui é essa amarela, passa por cima da média branca, que é a nossa média longa, então a média curta 9 períodos e a média longa é de 21 períodos. Então toda vez que a média curta passa por cima da longa, a tendência é de
alta. Toda vez que a média longa passa por cima da média curta, a tendência é de baixa. Então, no nosso caso aqui, cruzou a média e tal, aí eu falei, nossa, Márcio, eu comprei aqui, tá? Comprei, estou esperando subir. Daí o mercado começa a subir, começa a subir, começa a subir, e aí eu falo, meu, até onde ele vai? O que eu aconselho vocês a fazer? Se você comprou próximo do limite da Fibonacci, é interessante você avaliar alguns padrões gráficos. Por exemplo, esse carinha aqui que é chamada de Doji. Normalmente a Doji é um xizinho que ela não tem ela não é nem positivo nem negativo. O candle é um X, é um candle de indecisão. Vocês têm que entender o tamanho do candle, do corpo do candle. Porque o tamanho do corpo do candle parece que não, mas ele interfere muito na nossa análise. Quando o candle é muito pequeno, isso mostra pouca força do mercado naquele candle. Então vamos supor que quando você comprou, os candles verdes, que os candles de compra, estavam gigantes. E quando ele vai chegando próximo da última linha de Fibo, você começa a notar que os candles verdes começam a diminuir o tamanho. E depois, logo em seguida, aparece uma Doji, que é uma cruzinha. Aí isso já está te dando, na verdade o mercado já está te dando sinais que a força de compra está cessando, já está cansado. O pessoal de compra já está cansado de comprar. E isso pode ser que aconteça o quê? Uma reversão. Então uma tomada de decisão talvez é você pegar o dinheiro que você já ganhou, enfiar no bolso e executar a operação. Então é interessante vocês saberem sair. Outro indicador que é legal vocês avaliarem é o indicador de IFR. O indicador de IFR, ele é uma linha que fica na aba embaixo do gráfico, sempre coloca embaixo, e aí ele tem 80% e 20%. O que ele mostra? Ele mostra sobrecomprado ou sobrevendido. O IFR acima de 80% mostra que ele está sobrecomprado, mostra que a força compradora está muito esticado, provavelmente vai ter uma retenção. Embaixo de 20% mostra que o IFR está sobrevendido, que a força de venda está muito esticada e provavelmente vai ter uma retenção, vai ter uma reversão no mercado. Então, olha que interessante, você está comprado aqui porque a linha cruzou, né, a média móvel curta de 9 períodos passou por cima da longa e você comprou. Chegou próximo da Fibo, já está próximo, então ó, vamos contar. Próximo da Fibonacci significa que quando a gente fala de Fibo, é muito difícil o mercado romper, ele fica batendo, tentando testar ali até acontecer o rompimento ou a reversão. Então é uma região muito perigosa. Então a Fibo já mostra que é uma região perigosa. A diminuição dos corpos do candle já é o segundo indicador. A Fibonacci, a Doji apareceu, terceiro indicador mostrando uma certa reversão. E o IFR abaixo acima de 80% no nosso caso, que a gente está comprado, acima de 80%, já é um quarto indicativo de reversão. Então é a hora de você talvez sair da operação, tá vendo? Então são 4 leituras diferentes mostrando uma certa reversão. E esse mesmo intuito aqui de compra a gente também pode utilizar para venda. Estou vendido, IFR abaixo de 20%, próximo da linha inferior de Fibo, apareceu diminuição dos candles, só que agora os candles de venda, apareceu uma Doji, mesma coisa. Então isso é interessante. Tá, Márcio, mas agora qual que é o gatilho para compra? Você pode utilizar esse mesmo gatilho para fazer a sua compra. Por exemplo, bateu aqui em cima, você viu todos esses exemplos, você já tem na sua cabeça que pode ser uma reversão. Então talvez é legal você já se preparar para entrar numa próxima venda aí, para pegar alguns pontos. Ou o que você faz? Você pode esperar romper a Fibonacci, olha, espera o rompimento, um candle acima da Fibo para você ver qual candle vai ser. Se for um candle de compra acima da Fibonacci, sempre gráfico de 15 minutos, tá? Já falei. E aí então você consegue analisar se é possível você manter a compra, se você está, ou comprar. Então é legal você nessa situação, quando chega aqui em cima, não fazer nada, esperar, avaliar o mercado, esperar esse rompimento, se acontecer, aí então tomar a decisão de entrar numa compra.
Certo, pessoal? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Fico aqui com vocês. Sempre mandem as suas dúvidas, manda aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Já deixa seu like aí e se inscreve no nosso canal para a gente sempre trazer conteúdos novos para você.